Bem-vindos ao canal Fraternidade Euforista e esse é o nosso segundo podcast. E hoje vamos analisar um pouco algumas notícias e os estudos científicos. Sim, os estudos da pandemia, né? Relativos à pandemia. Vamos observar aí mais ou menos como é que a mídia mainstream está falando, quais são os pressupostos que estão ali atrelados à fala da mídia, né? Vamos ver esses bagulhos aí, vamos ver, né? Vamos ver. E aí, Valdo? Eu queria deixar uma pergunta para os membros da fraternidade. Eu queria saber porque quando um cientista diz que o lockdown é válido, funciona, ele está certo. Mas quando outro cientista diz que o lockdown não funciona, ele está errado. Se os dois são cientistas. O que vale é a voz da ciência. A ciência é proferida pelo cientista. Vamos seguir a ciência. Oh não, cientistas discordam. Oh! Colapso mental. É ciência pra cacete. É muita ciência, cara. Sim, o primeiro estudo que foi lançado foi o estudo da Universidade de Stanford. Hum, Na verdade, parece que o cara ele é vinculado à universidade. E sim. Então, dá um resumo aí, né, do estudo que ele fez. sim, o estudo foi publicado pelo European Journal of Clinical Investigation. Hum, E o estudo conclui que não existe benefícios relevantes no combate ao coronavírus, no combate ao coronavírus com medidas de fechamentos de comércios. interessante, né? Que é uma coisa que é meio que intuitiva quando a gente sai assim da grande mídia, né? Claro que você precisa de um certo escopo científico para fundamentar melhor isso. Mas é uma coisa meio que intuitiva quando você observa, assim, nas mídias alternativas, por assim dizer, que fecham-se o comércio e etc., onde tem, sei lá, lojas onde frequentavam 5, 10 pessoas, né, lojinhas assim, a maioria, né, do empreendedorismo, do microempreendedorismo brasileiro, que tem em todo lugar do Brasil, e você fecha esses lugares todos e que tem, mais uma vez, 5 a 10 pessoas ali normalmente, às vezes 15, 20, em um momento só, quando enche, né? Nem sempre tem isso. E aí você fecha todos esses locais e só que essas pessoas ainda têm que sair e elas vão se aglomerar no local onde o Estado julgou essencial ou indo para os locais como o que o Estado julgou essencial, que é o caso das grandes metrópoles, né? E aí indo para esses locais em meio de transportes únicos, como metrôs e tudo mais, e aglomerando dentro de metrôs, né? Que é uma coisa ridícula, né? Tem uma conexão aparente aí direta com esse estudo aí. Exatamente, e eu estava vendo hoje que o secretário de Pernambuco, eu não me lembro o cargo direito, ele falou que as pessoas não pegavam coronavírus dentro do ônibus. E, Sensacional, tipo, né? é muita ciência, né, cara? Tipo, Ele tem, claro que ele tá todo embasado para falar isso. é lógico, né? Autoridade. Ele cita as fontes, com certeza, no final da declaração. A solução dos políticos é uma coisa sensacional, né, cara? A gente vê aí, a gente inclusive postou esses dias aí, o que os políticos estavam propondo, né? Nossa,
uma logística fantástica que eles estão propondo. Passear de helicóptero, tacando álcool gel em todo mundo. É uma coisa massa. Sim, o vereador lá que sugeriu, né? É. Vai, inclusive, curar os infectados. O álcool gel caindo do helicóptero vai acabar com tudo, né? Pois é, né? Pulverizar álcool em gel, ele ainda falou líquido. Álcool em Sim, gel, álcool gel líquido. Para deixar bem claro. pra deixar claro, né? É tipo. Agora imagine uma pessoa lá embaixo, acender um cigarro lá, pronto. Acabou a cidade. Pois é, né? Ninguém usa fogo mais hoje em dia, Vinícius, sinceramente, né, cara? Isso aí é uma coisa primitiva, por favor. Fogão já é primitivo, já ninguém usa. Isso é um sintoma de sociopatia, cara. Sabe? É quando o nego se afastou tanto da realidade que ele não considera essas coisas, tá ligado? Assim, não, sinceramente falando, não necessariamente políticos são sociopatas mesmo, tipo, no quesito diagnóstico, mas eles praticamente são sociopatas, tá ligado? Porque eles, de maneira forçada, agem como sociopatas. O que é que eu vou fazer hoje para modificar a sociedade? Quem acorda assim de manhã, cara, é um retardado, né? Mas diga aí, Valdo, o que é que você acha dessas medidas restritivas aí? É o Estado fazendo o que sabe fazer, né? Ele faz as grandes coisas ruins e as pequenas coisas ruins também. Não tem nada além disso para falar, o que eu vou falar, né? A não ser que eles são criativos, né? Essa do helicóptero eu não tinha visto. Achei uma ótima ideia. É verdade. Outra notícia aqui. Araraquara. Após um mês de lockdown, casos de Covid-19 aumentam. Covid-19 aumenta após quantos meses de lockdown? Um mês. É. Bom, a gente não conclui que o lockdown não funciona, né? O lockdown continua sendo antiético, mas a gente não conclui que o lockdown não funciona a partir disso aí. Por quê? Porque é honestidade intelectual, né, cara? Coisa que a grande mídia não tem, né, cara? Exatamente. Pois é, e falando na grande mídia, quais são as falácias assim que a gente mais vê na grande mídia, cara? O que tá, você liga a Globo News, tá o dia todo falando isso. É aquela questão. O lockdown é comprovado, né, cientificamente e tal, que funciona, tal. Os cientistas falam isso, os cientistas preferidos meus, obviamente, claro. E o mundo inteiro está colocando lockdown, e aí, beleza, a gente já falou demais sobre lockdown, vamos falar qualquer coisa sobre Bolsonaro. Qualquer coisa ruim sobre Bolsonaro, né? E é impressionante, cara, como eles usam o Bolsonaro como muleta. Eu até fiz um vídeo falando disso, porque a base argumentativa deles para o lockdown, quando ela vai acabando, quando eles vão notando-se superficiais, tá ligado? Eles começam a criticar o Bolsonaro. E aí o governo tem um discurso completamente negacionista da ciência, tudo mais, sabe? Sempre tem um ista para botar no presidente, né? Antes era fascista, agora é negacionista. E aí é o poder da narrativa, né, cara? E as maiores falácias que eu vi, principalmente uma das falácias é apontada no estudo, que é o estudo da Nature, que é a falácia da exceção, quando você pega um caso onde você tem uma certa aparente eficiência de medidas restritivas, como a do lockdown, por exemplo, e você desse caso você conclui que per se o lockdown tem efetividade contra o combate ao coronavírus 19, ou seja, independentemente de contexto, né? Quer dizer, você isola variáveis de forma completamente indevida, sem justificativo, e toma uma conclusão, dado que as premissas estão incorretas, a conclusão também é incorreta. Então essa falácia da exceção seria a primeira, né? E a segunda, que é a mais, acho que
imediatamente perceptível é a falácia da causa não provada, né, cara? Porque as pessoas imaginam, não conseguem ver a diferença entre, não, tudo bem, esse país aqui, ele colocou o lockdown e os casos aumentaram. Isso não prova que o lockdown aumenta casos, nem que o lockdown não funciona contra a Covid-19. A mesma coisa, esse país aqui adotou o lockdown. Os casos diminuíram drasticamente. Isso não significa necessariamente que foi por conta do lockdown. Entendeu? Quer dizer, a falácia da causa não provada. Você não prova a causa que era preciso ser provado para tomar a conclusão que você está propondo, e mesmo assim você está tomando essa conclusão de forma indevida. É um non sequitur, né? E isso está na boca da mídia o dia inteiro, né? Como se fosse ciência pra cacete. Essa falácia da causa não provada, quer dizer, a partir do pressuposto que duas coisas estão acontecendo em paralelo no tempo, que uma coisa é a causa da outra, né? Uma coisa completamente indevida do ponto de vista lógico. O que é que vocês têm aí para falar sobre? Bem, você já resumiu bastante. Mas assim, como você falou da outra vez, é falta de falta de falar a verdade, não é? A mídia não está preocupada em espalhar a verdade. Ela está apenas querer usar o medo da população tem para continuar controlando a massa, né? Quanto mais pessoas estiverem com medo do vírus e outras coisas, melhor. E isso também favorece, é engraçado como isso favorece os políticos. Desde o começo lá do lockdown, eu já tinha dito, conversado com vocês, que os políticos iam usar com o tempo, né? Porque quando uma medida como essa, o lockdown, acontece no mundo inteiro, no país inteiro, as pessoas ficam prestam atenção nisso, mas esquecem das outras coisas que acontecem, né? Quantas coisas os políticos não estão fazendo, fizeram, né? Por debaixo dos panos. Enquanto a gente estava focado apenas no lockdown, no vírus, em se cuidar, e eles foram vendo o quão poderoso o Estado é, né? Os políticos que nunca tinham passado por isso viram quão poderoso o Estado é, né? Hoje. Ele pode trancar o seu comércio, trancar a sua família, fazer o que quiser com a força do Estado e você não pode fazer nada. Ele pode retirar a sua liberdade de expressão também, o seu direito de vir, seu direito de trabalhar, você não pode falar nada. Exatamente. Se você só pode falar se você for pequeno demais, né, para ser percebido, coisa assim. Ou se você tiver sorte mesmo e ninguém te vê. Mas se, sei lá, você cair no colo do STF, cara, você tá lascado. Adeus, cara. É. E Você pega. o triste, uma coisa triste que eu vejo são as pessoas, né? Porque, na verdade, não é a maioria que acredita no lockdown, se vocês prestarem atenção. Na nossa cidade mesmo, a gente pode ver, né? Que muitas pessoas vão indo para lá para cá, e a maioria dos comerciantes também não seguem as normas, não tentam seguir as normas, né? Eles seguem porque senão a polícia vem e fecha. Mas eles também não concordam com isso, só que eles não têm a força de se unir para combater essas ideias, né? A gente vê muito isso, aqueles casos do Instagram que a gente publica nos nossos próprios stories, daqueles empresários que se recusam, mas eles são a minoria, né? Se coloca de frente contra o Estado. Os outros apenas de forma velada, né? Dizem, se você conversar com o comerciante, você vai ver que ele não concorda também com o lockdown. Exatamente. Em vez de você colocar um certo ceticismo nesse sentido, né? Você vai buscar essas soluções que foram inventadas, porque antes de qualquer estudo elas estavam sendo já pensadas por políticos e tal, e eles queriam implementar e etc., de medidas restritivas, no geral. Os caras implementaram isso de maneira apressada, porque queriam capital político, essa é a verdade, queriam capital político nesse sentido, e sem comprovação científica, né?
E sempre, tanto que no começo eram médicos que falavam dessas coisas e tal, que não tinham muita noção de como isso se dá no contexto social, né? E sim individual, né? E esses médicos, eles tomavam conclusões de o que é melhor para toda a sociedade, como se fosse a mesma coisa do que é melhor para um indivíduo ali, entendeu? Tipo, esse indivíduo com Covid é bom que ele tenha máscara, uma máscara que funcione, né? Deixar claro, porque a maioria que é usada atualmente não funciona. Né? Você considerar que um espirro, por exemplo, tem 60 quilômetros por hora. Você pega essas máscaras de pano que tem por aí, o que é que vai servir a máscara? Fralda na cara, né? É ridículo, maluco. E tipo, qualquer máscara dessa é permitida, ninguém vai verificar se é uma máscara de pano, se tem Jesus se tem uma Hello Kitty, ninguém vai verificar isso, tá ligado? Ou se é uma máscara daquelas profissionais que funcionam mais. Ninguém vai verificar isso, cara. Qualquer máscara, tá com pano na cara, pronto, tá bom, pode passar aí, sabe? O que eu acho engraçado é que no início eles não permitiam, né? Tipo, não sugeriam para a população utilizar. Só para aquelas pessoas que estavam doentes, né? É verdade. Aí depois mudaram essa decisão. E sobre o lockdown, ele, tipo, é uma medida que nunca foi implementada em nenhum lugar, em nenhum momento da história. Quarentenas sim, né? Que é o termo quarentena refere-se a 40, né? 40 dias isolados. Sim. E era utilizado apenas individualmente. O indivíduo que está infectado com a doença é isolado dos demais. E hoje em dia não. Com a medida do lockdown, você tranca infectados com não infectados. Você aprisiona todo mundo e, e seja o que Deus quiser, né? E num ambiente de dúvida, cara, você já tem uma desgraça humanitária, que é a pandemia, que é o vírus. E nesse ambiente de desgraça e de dúvida, você implementa medidas que vão fazer surgir outras desgraças, e do ponto de vista ético não é discutível, elas não são possíveis de serem implementadas, mas do ponto de vista de utilidade delas ou não, também não é necessariamente comprovado. Como a gente já falou aqui, as falácias que a mídia comete o tempo todo, né? Quer dizer, cara, e aí você tem uma desgraça humanitária e você vê outra desgraça humanitária colocada do ponto de vista econômico por conta do lockdown e você não tem comprovação disso, cara. Quer dizer, tem uma desgraça, a gente vai adicionar outra. E qual é a justificativa para essa outra? Capitalizar politicamente, tá ligado? O povo não vê que durante a quarentena, durante a pandemia, é o momento aonde se aflora a questão do Estado contra o povo. Não é governadores contra presidente. Isso não existe. Isso é besteira. Isso é fantasia. Estado contra o povo. É isso que está acontecendo. E é até uma forma de aumentar ainda mais o poder, né? Por exemplo, o STF perdeu qualquer vergonha na cara. É, Principalmente quando prendeu aquele cara lá por falar em fechamento do Congresso e tal, né? isso. Um flagrante eterno, né? Que é um vídeo, É, tipo, noção jurídica né? foi Nem da própria Constituição ali, né? Porque eu vi, por exemplo, o Ives Gandra Martins comentando isso, um grande jurista brasileiro, e ele comentando o termo quaisquer na literatura constitucional, que significa justamente quaisquer
palavras podem, quaisquer ideias podem ser proferidas, com a liberdade parlamentar, né? Então nem a lógica interna jurídica estatal brasileira atual é respeitada, tá ligado? Tanto que foi um... Então, quer dizer, o STF também se politizando, né? Um poder político, que sempre foi, né? Na verdade, cara. Sempre foi. Algumas decisões, aqueles caras, de fato, eles tomam baseados em si mesmo, mas até quando eles se baseiam em si mesmo, você vê que eles não têm nenhuma doutrina ética por trás daquilo ali, tá ligado? No fundo é vaidade, sabe? Aqueles caras só tem vaidade, são tudo um poço de vaidade, cara. E tipo, eu imagino, você pega as declarações desse deputado aí que foi preso, o doidão, que é do Bolsonaro, né, da turma do Bolsonaro, ele é da turma do Bolsonaro, né? É sim. Pronto, esse cara que foi. Você pega as declarações dele, tá ligado? Cara, você tem comunista falando coisa muito pior aí na internet, maluco. Você tem anarquista falando coisa pior. Você tem anarcocapitalista falando coisa pior. Tá ligado? Pior do ponto de vista sei lá, de um ministro do STF vendo aquilo, né? Pior nessa perspectiva. E você tem toda uma literatura comunista falando em revolução, sei lá, tal. Quer dizer, levando isso às últimas consequências, você vai parar de proibir o quê, tá ligado? Você não vai parar de proibir nada, nunca. O que for antidemocrático é proibido, tá ligado? Antirrepublicano é proibido. Então pronto, vai proibir de Platão até quem? Só falta chegar ao ponto de queimar os livros, né? Né, justamente, cara, isso é, tá ligado? Isso é um processo não civilizacional, pô. Tudo bem que é um idiota, mas assim, não é um idiota. Eu não sei, eu não conheço o cara, né? Mas assim, o cara tá inflamado ali, falando não sei o quê. E, pô, o cara falou uns bagulho que eu não concordo, porque ele queria, na verdade, o AI-5, né? Ele defendeu o AI-5, se eu não me engano. Isso. Aí, que é um bagulho da ditadura militar. Aí, pô, vai censurar os caras que são autoritários também, tudo agora? Então, porra, qual o tamanho da literatura que um democrata julgaria autoritária? Comunista e o cacete, tá ligado? No entanto, os comunistas sempre foram tratados aqui no Brasil, depois da ditadura militar, com leite de pera, tá ligado? E sobre essa questão da mídia, eu queria voltar na questão da mídia que Ivaldo colocou. A questão da mídia é interessante, cara, porque a mídia, ela começa a trocar, né, velho, a notícia e a narrativa. A notícia e a narrativa sempre existiram no jornalismo, né? É uma coisa normal. Você precisa fazer isso. Agora, existe um jornalismo que dá prioridade à notícia e a narrativa fica meio que em secundário, né? Hoje é completamente o contrário, cara. Hoje, a questão Antes você tinha que adaptar a narrativa à notícia. Hoje você adapta a notícia à narrativa. De maneira que até tudo. O mais importante é a narrativa, tá ligado? Até as manchetes, né? Isso faz tempo, mas na pandemia a gente continua vendo de forma mais... Né? Em tempos de crise, né? Essas coisas tendem a aumentar. E, nossa, agora, se você liga essas TVs aí e tudo mais, né? Você, principalmente a Globo, esses de notícia mesmo, que são paga-pau paga-pau de um politicamente correto, né? Eles são meio que uma burguesia, meio, sei lá, cara, uns caras que se acham melhor que todo mundo, tá ligado? Cara que vive fora do Brasil, maluco, a verdade é essa. E, velho, essa mídia, mano, a Globo News, companhia, mano, os caras colocam a narrativa acima de tudo, não é a notícia, tá ligado? É a narrativa, é influenciar pessoas a seguir o que a gente tá falando para vocês seguir, seja contra o presidente, é isso, tá ligado?
E o que eles querem é isso. Eles não querem propor uma terceira opinião, uma quarta opinião, uma quinta opinião, uma sexta opinião. Eles não querem ramificar o negócio. Eles querem tornar a coisa binária. Por quê? Porque é o devido processo eleitoral, né? Então eles querem tornar essa coisa binária, tá ligado? Eles estão contra o Bolsonaro, beleza. Eles estão recebendo e o Bolsonaro vão receber mais de outra pessoa, com certeza. Porque não é novidade para ninguém, que o que move a mídia é grana. Não é vontade de informar a população, tá ligado? Exatamente. E a Globo sempre foi, sempre agiu dessa maneira, né, oportunista, de o lado que estiver ganhando, não estiver mexendo comigo, estarei apoiando. A Globo fez isso contra o Lula, tá ligado? O dia todo. Ele citou o Lula mais de, sei lá, mais de 100 vezes. Tá ligado? Por quê? Porque tinha outro governo ali que estava interessado, tal, não era tão criticado pela Globo, tal, passava a mãozinha na cabeça, que era quem? O governo Temer. Então quem paga pela narrativa que vai ser propagada ali, entendeu? Então a narrativa tá superior, sempre superior à notícia nesse sentido. Não existe mais aquele jornalismo brasileiro de antigamente que tinha um modo de jornal, uns jornais, inclusive, com uns nomes mais abrasileirados, né? Que tinha antigamente. Hoje em dia é Globo News. Ah, porra, já começou errado aí já. Tá virando nacionalista? Nacionalista? Sim, Não, você. cara, só amo mais o Brasil. Antigamente era porra, uns nomes mó tropicalzão, tá ligado? Portuguesado. Pô, os nomes verde e amarelo, velho. Globo News. Record News também. Isso aí não. Tá ligado? E você olha a retórica desse pessoal, eles não fazem parte do Brasil também, cara. É impressionante. De nenhuma região do Brasil. Agora, falando sobre a narrativa, que nem você estava falando, você pode. Por coincidência, de novo, a Globo. Vocês se lembram que lá no começo, no ano passado, em 2020, a Globo falava que não era para usar o cloroquina, né? E o presidente falava que era para usar o cloroquina. Aí, como a narrativa naquele tempo ainda não era provada, né, o uso do cloroquina, a narrativa era matando em cima do presidente, que não devia e ele estava errado. Aí, hoje em dia, eles dizem, eles são, é incrível. E a gente nem tiveram a honestidade intelectual para se retratar, né? Para admitir que o presidente estava certo naquela vez. É sempre a narrativa a favor deles, né? E contra Não o. sabia não. Eu não sabia não disso aí não. Eu sabia da ivermectina, que eles falavam merda também. Então, isso, era o Vectina. Ah, ivermectina, né? É, isso aí é. A cloroquina parece que até hoje não tem. É uma prova da narrativa, né? De que eles não estão preocupados com a É, verdade, eles estão preocupados em atacar o inimigo deles, né? Porque é. claramente. Eles colocavam tudo no mesmo baralho, pronto, no mesmo balaio. É, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, tudo no mesmo baralho, com as fantasias aí do Bolsonaro. E aí a cloroquina não, mas a ivermectina foi comprovada ali uma eficácia, uma certa eficácia, tá ligado? Aí eles já ficaram meio besteira, né? Tem outro medicamento também, acho que é o apelido do medicamento é Anitta, alguma coisa assim. Que parece também foi. Tem alguns estudos sobre também. Tem vários medicamentos que estão saindo, né? Assim. E o Bolsonaro é uma nulidade, né, cara? É difícil não ver o Bolsonaro como uma nulidade. Ele é uma nulidade, cara.
ele é a nulidade porque ele defende um sistema, como a gente já conversou, que, no qual existencialmente ele não pode fazer o que ele quer. Eu não sei se o que ele quer ia melhorar a situação também, ou se ele ia fazer merda. Talvez ia melhorar a situação no sentido do pequeno empreendedor e tal, porque ele talvez não ia fazer essas medidas restritivas. Mas ele é uma nulidade, cara. Do ponto de vista de estratégia política, até o Olavo de Carvalho mesmo já chamou ele de uma nulidade, porque ele não... o que o Olavo de Carvalho fala para ele, deu conselho e disse que ele teria que fazer, não deu conselho, mas disse que ele teria que fazer se quisesse governar com alguma estabilidade, era caçar os inimigos dele, pelos crimes que cometeram e tudo mais. O Bolsonaro não fez isso, não conseguiu fazer isso, não está conseguindo trabalhar agora, e nós precisamos de respostas rápidas e eficientes, quando todas essas respostas, ou todas as respostas formalizadas, estatais, né? Claro que tem respostas agoristas, a questão da quarentena, né? Mas, inclusive, para a própria saúde mental, cara, eu acho que o agorismo é muito importante. A questão de nem ver jornal, essas desgraças. Mas sim, eu tava falando Tá falando de quê mesmo? Bolsonaro, Sim. nulidade. Sim, e ele não caçou os inimigos políticos dele, né? Sim, e agora tudo tá meio que monopolizado no Estado, as tomadas de decisões, e a gente tá sobre o caos da democracia, entendeu? O caos da democracia. Quer dizer, são opiniões conflitantes o tempo inteiro, ninguém nos finalmente decide desgramaneira nenhuma, e o povo, né? O povo tá morrendo aí com Covid-19. Exatamente. E sobre o aspecto político, a gente, quem analisa, né, vê claramente três poderes, né, assim, ou três frentes, que é a do Bolsonaro, mais a direita, a da esquerda com o Lula, agora, né, depois do que ele foi considerado elegível, né, pode se candidatar, e uma força meio que de centro-esquerda, centro-direita, que é a galera do MBL, a galera de Ciro Gomes, os liberais, né, ali, com os progressistas menos radicais, mais bondosos, digamos assim. E você tem um completo caos, porque essas duas frentes, tanto a de centro quanto a esquerda mais extrema, né, com o Lula, tentando a todo custo derrubar o presidente e, e até uma briga entre essas duas frentes, né, a de centro e a de esquerda também. Então você fica num completo caos, porque é isso, né, o que a democracia faz. E as soluções não chegam, né? Fica difícil o debate para ter uma tomada de decisão mais consciente, né? É, Com é, bom um, senso. é uma dialética do poder político que, que é terrível, né? Que pressupõe um valor intrínseco em ter várias opiniões divergentes e conflito de poderes, e isso é a democracia, é por isso que a democracia é tão boa e tudo mais. Eu nunca entendi essa perspectiva, cara. Eu nunca entendo como os caras falam disso como se fosse algo bom, tá ligado? Eu nunca entendi isso, cara. Exatamente. Tipo, é uma coisa completamente caótica, conflitante, do caos. Não emerge a verdade, isso é
uma verdade metafísica, inclusive, e é pressuposto desses caras. Que tipo, não, cara, se a gente colocar um monte de opinião aqui aleatória para divergir, tudo bem, cara, é isso aí. Isso funciona em um conceito mais localista, onde as pessoas conseguem ver quais são seus reais problemas e conseguem, através das outras pessoas, através do livre mercado, ir resolvendo esses seus problemas, pouco a pouco, ou de uma vez só, dependendo da situação. E aí essas pessoas vão resolvendo esses problemas porque a complexidade desses problemas está reduzida ao contexto mínimo ali e tal dessas pessoas. Agora, políticos completamente afastados da personalidade do indivíduo, né, em seus gabinetes, né, fazendo suas teorias de gabinetes, 1001 políticos, divergindo, cada um com uma opinião diferente, cada partido com uma opinião diferente. E aqui no Brasil nem partido tem unidade de opinião, é tudo está no mesmo partido, mas diverge também. Qual é a solução? Né? Qual a solução objetiva que vai sair disso aí em um momento de uma crise absoluta humanitária? Nenhum, cara. Nenhum. O que tem ou é nulidade ou é medida restritiva, sem comprovação científica clara ainda, para obter capital político. E a figura de um presidente continuando sendo naquela estratégia que eu comentei em um vídeo, que a gente até postou na página. Aquela estratégia de pintar o presidente como um tipo de bobo da corte. E agora como um demônio mesmo, né? Como diz esses molequinhos Twitter aí, um genocida e o cacete. E pronto. E aí eles fazem essa dicotomia e montam em cima dessa dicotomia e todo mundo compra, porque todo mundo tá viciado realmente, esse é um vício, né? Nessas narrativas, vendo vendo TV o dia inteiro, vendo notícias só de um lado, só uma narrativa, sem ter, de fato, pensamentos críticos, sem pensar, quais são os argumentos do meu oponente, deixa eu pegar os argumentos do meu oponente. O meu oponente não conseguiu desenvolver o argumento muito bem dele, deixa eu tentar remontar aqui o argumento dele para ver se eu estou errado, se eu estou certo. Não, E cara. nem precisa pegar o argumento do cara que é, vamos dizer assim, o seu opositor, mas você mesmo, você mesmo analisar de um outro aspecto, colocar um contraponto Os ali seus pontos, né? Os seus exatamente, pontos. E é porque engraçado que é uma contradição, só para aí tu fala, é uma contradição tão grande, cara, que eu não sei se vocês percebem, mas essa galera, eles não sabem nem o que é ciência. Eles não sabem nem que o método científico é baseado em coisas muito, muito precisas, assim, precisas do ponto de vista epistemológico, como a questão de falsear hipóteses, né? Você falseando hipóteses, você parte de um ceticismo fundamental, necessário para o dado empírico, para os dados empíricos que precisam ser analisados, sabe? Então você parte de um ceticismo muito grande, um levantamento de hipóteses e de um ceticismo para com essas hipóteses. E o que é que você tem na mídia? Não acreditem no presidente, acreditem na ciência. Acreditem. Que é isso, cara? É um Deus, sabe? fé, né? É Tenha uma fé, fé. cara. É fé. Não é estudem a ciência, que é importante isso agora, se você quer ter opinião. Não critiquem. Quer dizer, aliás, critiquem o que vocês conseguirem criticar. É possível colocar dúvidas? Não, acreditem na ciência, não sejam negacionistas. Tá ligado? E esse negócio de negacionismo, eu não sei de onde surgiu também, não, cara. Porque foi 3 gatos pingados que falaram alguma besteira, e aí criou-se toda uma narrativa, como se houvesse um exército de negacionistas, sabe? Aí eu pergunto,
existe ser mais negacionista do que um comunista? Que um esquerdista, né? Desses, Sim. desses new left aí, né? É, não tem, cara. Os comunistas estão acima disso aí, cara. Os comunistas raiz estão falando agora, porra, tem que ter um governo autoritário agora, nessa porra, que aí acabava isso ligeiro, tá ligado? Eles estão acima disso aí, do ponto de vista de sofisticação, eles estão acima, eles têm mais razão do que a democracia, tá ligado? É. Eles não Não têm é toda a razão, exatamente. mas eles têm mais razão. Você pega o PCO, por exemplo, criticando o lockdown, porque causa pobreza, né? Prejudica a classe operária. E tipo, você pega um jovem hoje, unicórnio, tipo, o que ele vê na mídia, ele já utiliza do argumento de papagaio, né? E fala, nem tem o trabalho de analisar a lei. Não tem, cara. O Bolsonaro tá contra a opinião, tá contra a minha opinião, tá ligado? Então qual é a opinião contrária à opinião do Bolsonaro? Ah, é essa aqui? Beleza, essa opinião tá certa. É isso. O raciocínio é esse, tá ligado? Pode analisar, Exatamente. cara. Essas pessoas não falam com essas palavras, mas a tomada de decisão, a conclusão delas é essa, tá ligado? Eu tenho amigos assim. Eu sei. É essa, cara. O povo não tem base. É fé. Não saia de casa. Tal, sabe? Lockdown é preciso agora. Que nem aquela mulher, aquela jornalista, como é que ela falou? O choro é livre, né? É isso aí, cara. O choro é livre por quê? Ah, não sei, cara, porque eu acredito na ciência. E o pior é que ela colocou uma falácia, uma mentira antes da fala, né? O choro é livre. Ela falou que existe uma unanimidade na questão do lockdown. Me diga, em, em qual aspecto da ciência hoje existe uma unanimidade? Em qual? Cara, é uma questão muito complexa para você conseguir uma unanimidade, um consenso assim, sabe? E outra coisa, que é verdade, tá? É verdade. Consenso científico, às vezes, e merda é a mesma coisa. Basta você Exatamente, ver, basta você ver a história da ciência, cara. exatamente. Até porque a A ciência história não é da, uma assim, a história da democracia, né? física, né? A ciência, assim, fica meio vago também. Mas a história da física, a história da biologia, basta você ver a história dessas ciências, cara. Quantas vezes um grande pensador refutou outro pensador fundamentalmente? Em questões muito mais complexas do que e muito mais bem fundamentadas do que a do Covid. Aparentemente que eram bem fundamentadas. Né? Exatamente. A mídia coloca essa questão da unanimidade, do consenso científico ali, dos especialistas e tal, É como se narrativa, a né? ciência Tudo isso é fosse uma narrativa. democracia. Não tem pensamento crítico, não tem espaço para pensamento crítico. Uma mídia 100% honesta agora no Brasil seria uma mídia que todos os dias você tem algum otimismo para não enlouquecer a população, algum, claro, a divulgação das mortes, dos problemas enfrentados e de dúvida. Dúvida, todos os dias, dúvida, tá ligado? Uma mídia honesta seria assim, que coloca a notícia acima da narrativa. Mas não é isso, porque houve a inversão, tá ligado? A narrativa tá em primeiro lugar. Exatamente. Ivaldo, quer comentar alguma coisa? Não. Pode continuar. Assim, eu queria uma pergunta, né, Vinícius? Uma pergunta tola, mas qual é a unanimidade que se tem de como esse vírus é transmitido? Porque quando eu converso com as pessoas dizem que é pelo toque, outras dizem que é pelo ar, mas ninguém sabe. As pessoas comuns não sabem como realmente é transmitido. A mídia mainstream vai lá
e diz que é de um jeito em um dia, e no outro dia diz que é de outro jeito, e no fim as pessoas comuns só repetem o que elas escutam no último jornal que elas assistiram, mas de fato a verdade não é dita, né? Como é transmitido esse vírus. Só para complementar, eu diria que a verdade completa não é dita, né? É só a que é mais intuitiva mesmo, questão de saliva, e a saliva pode ficar na mão e tal, porque a gente mexe muito na mão. Se eu não me engano, o olho também tem alguma. Se eu não me engano. Mas assim, tem uma noção completa de como isso é feito, cara. E o pessoal acha que tá se protegendo, ou acha que não tá se protegendo, tá ligado? Como se todo mundo soubesse o que fazer. Tá todo mundo só sabendo o que fazer e o problema é o presidente, cara. É uma coisa tão descolada da realidade, mano. Mano. Por exemplo, no início da pandemia, por exemplo, os médicos utilizam aquelas roupas completamente isoladas, né? E no início da pandemia, e provavelmente até agora deve ter também casos, desses médicos ainda pegando. Tipo, os caras lá com aquelas roupas totalmente protegidos e ainda pegam o vírus. Agora imagine uma pessoa que Máscara de pano. uma máscara de pano usa totalmente errada tipo, qual a proteção que essa pessoa tem? E ainda exige das outras pessoas, né, cara? Use máscara, use máscara. Criaram uma realidade para esse pessoal acreditar. A verdade é essa. A mídia criou uma realidade para você acreditar. De modo que, se os casos continuarem subindo e gente continuar morrendo e tudo mais, não pode ficar só, não, a culpa é do vírus, né? E o real culpado, cara, dessa coisa, dessa questão, assim, muita gente fica tentando colocar a culpa e achando que precisa dizer que esse negócio foi criado, né, em laboratório, coisa do gênero. Mas, cara, não sei de onde tiraram isso. Você não precisa disso para colocar a culpa em alguém. A culpa é da China, cara. A culpa o governo chinês sabia que isso estava ali. Exatamente. Eles até demoraram, né, para E não se fala sobre a avisar. China, cara. Não, assim, não sobre a China. O povo chinês é massa. Mas Agora, o o governo governo, chinês. Não se fala sobre o governo chinês, cara. Nada, nada. Bolsonaro, 24 horas. Governo chinês? Não. Nada, cara. Saiu isso em alguns jornais e ponto final, cara. Tá ligado? Por quê? Porque a China tem moral. Pode fazer a merda que quiser. E dane-se. Ninguém vai criticar. Porque é uma potência mundial. Porque os caras são perigosos. Não só isso. É porque, por exemplo, veja que o que a China fez, controlando as pessoas e tal, escondendo, vírus, né? Com o fato do vírus se espalhar pelo mundo inteiro, os políticos, os governos, né? Os estados do mundo foram favorecidos. Eles estão controlando as nossas vidas muito mais do que já controlaram toda a existência deles. Entende? É, Cara. é favorável a eles o que assim, foi favorável ao Estado o que aconteceu. O Estado agora manda na gente e desmanda e nós não podemos fazer nada. Porque É. não só a mídia, além de não falar a verdade, promover a verdade, ela promove a separação entre as pessoas. O clássico, né? Ficar jogando um contra o outro. Pobre contra rico, esquerdista contra bolsonarista, esquerda contra direita, na verdade, né? E Lula contra Bolsonaro, os que acreditam em Lula contra Bolsonaro, jogando uns contra os outros. Enquanto cada vez É um mais. teatro, né, cara? É um teatro todinho, né, velho? Sim, sim, sim. Quanto mais, e cada vez mais perdendo nossas liberdades e liberdades. Imagina para um anarcocapitalista falar agora, né, num momento como esse, que deveríamos liberar o direito das armas, né, em autodefesa. Aí as pessoas,
as pessoas de um lado iriam dizer é nosso direito natural ter as armas. As outras pessoas diriam, mas numa situação como essa, com o coronavírus, e se a polícia for fechar um estabelecimento e lá o dono tiver armas e atacar a polícia? Bem, é justo que o comerciante possa se defender, porque é injusto que o comércio dele seja fechado sem provas de que o lockdown seja eficaz. E muito menos um lockdown E mesmo sendo com eficaz, horário. E mesmo sendo eficaz, ainda é antiético. porque não tem como atribuir culpa a ele. Sim, claro. Mas vocês entendem, não é? A questão. Aham. Falar contra a China não é favorável, não pelo medo da China, ao meu ver, mas é como se os estados estivessem gratos. É claro que eles não vão dizer isso com essas palavras, que eles não vão admitir. Mas agora eles estão com mais poder do que nunca estiveram. Entende? Certo. Não, então, então é isso, né, cara? A China, ela tem. E assim, essas coisas que tu pontuou aí, Valdo, essas questões que tu pontuou aí, são apenas fatos, né? A China fez isso serviu para aumentar o poder dos governos, né? São apenas fatos. Então, você fala disso e aí você já é acusado de teoria da conspiração. Não, cara, são apenas fatos que eu estou colocando aqui. Eu não estou ligando exatamente, dizendo que teve sei lá, um gabinete Illuminati muito, muito doidão. Não, cara, são apenas fatos. A China fez isso. Podia ter avisado, não avisou. Muito provavelmente por motivos econômicos de Estado. Para proteger ali de alguma forma o seu comércio. E aí o vírus se espalhou pelo mundo, cara. Podiam ter feito coisas ali internamente, principalmente um governo autoritário como o chinês, que não tem uma segunda opinião ali, e não fizeram, né? Não fizeram. Então a culpa é do governo chinês, cara. Por isso que é um vírus chinês. O vírus chinês, quando falam de vírus chinês, né, uma questão xenofóbica, não é xenofóbica, porque é uma crítica direta ao governo chinês, não é ao povo chinês. Nunca vi ninguém dizendo esse tipo de coisa. Tá ligado? É ao governo chinês. Não existe xenofobia aí. E criticam também, não, porque é uma questão política. Estão querendo politizar isso, chamando de vírus chinês. Sim, cara. Exatamente, porque precisa ser politizado esse negócio. Se alguém cometer um erro desse, porra, o cara precisa ser escrachado. Tem que dar nome aos bois, né? Velho. Esse cara fez o quê? Pode chamar de vírus chinês baseado nisso aqui? Pode, é perfeitamente plausível. Por quê? Porque o vírus muito provavelmente só existe hoje no mundo inteiro como existe por conta da China, que deixou lá vários e vários meses o vírus lá, naquela praga, e pronto. Transmitiu para todo mundo, sabia da existência do vírus e não falou para ninguém. E você citou teorias da conspiração. Se fosse para a gente citar as teorias da conspiração para conectar as coisas, nós citaríamos o quê? HN1 em 2014, 2013, né? Nós éramos muito Da jovens União. para isso, a gripe suína. Nós éramos muito jovens para ver alguma conexão, né? Mas tem muitas pessoas, você pode procurar na internet, que elas analisam e comparam. De novo, a China sabia de novo sobre o vírus e demorou e todos os outros países sofreram economicamente com aquilo e a única que saiu com benefícios foi a China, que foi o que aconteceu mais uma vez aqui com com o Covid. O Covid, eles demoraram, resolveram primeiro do que todos os outros países. Aí Sim. todos os países sofreram economicamente e economicamente a China saiu melhor do que todos os países. E ainda estão sofrendo, né? Os países. Sim. Exatamente. E eles não estão mais sofrendo com nada. Já está tudo sob controle para eles. É. Isso é a teoria da conspiração. E são apenas fatos, né? Não é a conexão objetiva que está sendo colocado, cara, mas chega a um ponto, cara, que não tem como você ignorar essas coisas, sabe? Sim, que
como pode ter essas coincidências? Sim, mas querendo ou não, cara, sendo coincidência e ou não, eu não vejo, cara, como, sei lá, como isso vai reduzir de alguma forma a culpa, sabe? Ou seja, sendo de fato algo tramado ou não, eu não vejo como isso vai reduzir a culpa. Porque a questão é a mesma, cara. Do ponto de vista ético, isso não reduz nada a culpa. Isso é crime, tá ligado? Mas é normal que a verdade seja menos falada pela mídia. Não dá ibope, não dá audiência. As coisas que mais dão audiência, não só, e isso não é culpa só da mídia, porque a mídia faz o que a massa gosta. O que aparece na mídia é produto do que a sociedade Nesse caso, gosta. não. Eu discordo nesse caso. Mas o que eu quero, continuando, o medo e coisas ruins, por exemplo, né? Covid, né? Todos os dias falar sobre quantos mortos, entende? E isso dá audiência. Isso a mídia fala. Não, é verdade. Tipo, só o fato deles defenderem, por exemplo, o lockdown, teoricamente, para eles é vantajoso, né? Porque muitas pessoas vão ficar trancadas dentro de casa assistindo TV. Sim, também tem isso. Então, isso. Mas o que eu quero dizer é que a massa, em sua maioria, ela gosta da desgraça, na verdade, entende? Não é porque a mídia publica desgraça que as pessoas assistem. Ela publica desgraça porque a massa gosta. É o que a maioria. A maioria gosta do que é dessa não sei se maldade, mas dessas coisas. De ver o outro sofrendo, entende? Por exemplo, você pode ver que programas como policiais, né? Aqueles programas policiais que passam roubos, assaltos, assassinatos todos os dias, são programas que se mantêm há anos. Não, não cai e a audiência sempre está em alta. E não só isso, né? Os que estão à frente daquilo são vistos como grandes autoridades, né? Os jornalistas que estão à frente de programas da TV que só falam sobre problemas e desgraça, eles são vistos como autoridades. Por, Não, é exato. por exemplo, você pode pegar aquele filme Tropa de Elite, tem aquele político político não, aquele jornalista, que é uma sátira de um jornalista real, que só falava em desgraça e tinha muita audiência, e não só isso. As pessoas acreditavam tanto nele que as pessoas mudavam a sua opinião política, o que fazia com que eles alterassem a política, né? Porque os políticos seguiriam a vontade das massas. Aí, e depois, esse mesmo jornalista desonesto, e que ele também se prova desonesto, que só fala em desgraças, ele se torna um político com a massa, para você ver o poder que tem. Aliás, né, qualquer jornalista desse poderia se tornar um político. As pessoas associam o trabalho deles de jornalista como se eles soubessem de tudo, na verdade. E tudo que eles falam é verdade. Tá na TV, é verdade. Eles chamam para si essa questão de autoritarismo, né? Sobre esse sensacionalismo é verdade mesmo, né? Eu não diria que todo brasileiro é influenciado pela mídia, que gosta de ver aquela sequência de notícias e tudo mais. Isso sem dúvida. Agora sim, eu vejo também que ou é 9 ou 90, né? Esses caras, essas figuras de autoridade aí, não só nesses jornais mais caricatos, mas nos jornais maiores, assim, mainstream, tem também essas figuras de autoridade. E, assim, eu vejo que ou é 9 ou 90, é uma coisa meio binária, a questão da influência, que as pessoas em massa gostam de ver, eu realmente concordo. Mas a influência é meio binário, ou seja, muitas assistem esse negócio e sabem que o cara é um palhaço, só assiste porque quer ver o que aconteceu, ali as notícias e tudo mais, e outras pessoas assistem e admiram, né?
Isso E nesse explica, caso, isso explica até mesmo, perdão aí, Vinícius, isso explica até mesmo a questão do bolsonarismo, né, cara? O Bolsonaro foi eleito presidente. Se você olhar as pesquisas aí, o Bolsonaro ele ainda está mais à frente, né, em comparação aos outros candidatos. Embora em alguns cenários haja empate técnico, atualmente eu falo, né? Então, assim, tem uma mentalidade anti-mídia muito forte também nas massas, né? Embora as massas gostem de ver as notícias da mídia, mas elas sabem ali que, tipo, é que nem aquele tiozão que passa o dia todo assistindo o Globo, mas fala que a Globo é um lixo, tá ligado? É tipo isso. e nesse caso também a mídia cria um ambiente de histeria, né? Quando ela coloca diariamente, por exemplo, 1.000 mortes, 2.000 mortes, 3.000 mortes. Tipo, por exemplo, e isso poderia acontecer com qualquer fato. Por exemplo, se morreu, uma criança é morta por um cachorro, hoje uma criança é morta por um cachorro. Aí no outro dia coloca, agora são duas crianças que morreram vítimas do, de cachorros e assim por diante. Você cria um ambiente de histeria, Cria, meu cachorro vai matar meu filho também, tá ligado? exatamente. E, consequentemente, as pessoas ficam com vontade de ver no outro dia o que aconteceu, né? É, cuidado com esse cachorro aí, pô. Vai matar aí teu filho, não sei o quê. Cuidado com o pitbull. Pitbull ataca criança. Quantos pitbull não atacaram crianças? Ah, isso aí não é relevante. E é relevante é o que tá ali na narrativa, né? É o que é o sensacionalismo, né? Isso só foi colocado mais, né? Porque a gente já tinha isso no programa da Atena, a gente já tinha isso naquele, sei lá, balanço geral. Eu esqueci o nome desses programas. Mas agora é como se toda a mídia tivesse virado um da Atena, né? Exatamente. Se filtrando coisas positivas para si, para capitalizar politicamente, com esse sensacionalismo nas notícias e tudo mais. A mídia é sensacionalista, cara. A questão é a narrativa, entendeu? Não é só audiência também, não é só para ganhar audiência, tem capitalização política por trás disso. A mídia ganha dinheiro pra cacete do Estado, meu irmão. A Globo ganha rios de dinheiro. E agora ela tá falindo, né? Tipo, tá É, perdendo muito dinheiro. Isso é, incomoda. e não tem motivo para você ter uma pressão do poder executivo, por exemplo, para ajudar a Globo. Porque quem está lá no poder executivo? Bolsopap, tá ligado? E o Bolsodere não vai fazer nada para ajudar a Globo. E aí a Globo fica pistola. E é uma questão, é como se fosse um teatro mesmo, cara, porque toda essa coisa, toda essa narrativa contra o Bolsonaro, essa falsa dicotomia torpe, simplista, e o Lula sendo solto, né, cara? É um teatro mesmo, cara. Solto não, recebendo os poderes políticos, né, os direitos políticos novamente. Quer dizer, é uma babaquice. E assim, quem tá no mundo real, cara, é quem vê isso e dá risada mesmo, tá ligado? Quem vê isso e sabe que é tudo mentira e tal, né? Sabe? É o cara que quer manter distância disso tudo. Olho aqui no portal de trânsito, quantas pessoas morreram por ocorrência de carros, né? Em relação a carros. Foram, em 2020, né? Estamos em 2021, foram 80 pessoas por dia. Deu um número de 31 mil pessoas e alguma coisa. Então,
E mostrou, e eu vi ali também a notícia, eu vi que no Portal Trânsito, que em 10 anos 400 mil pessoas morreram por acidentes de carro, né? No Brasil. Aí, e em média, fica nessa média dos 30 mil, né? 30, oficialmente 31 mil em 2020. Aí eu te pergunto, o lockdown teve 294 mil em um ano tal. É muito, é muito. Mas a gente já vai se resolver isso com vacina e etc. Talvez, né? É, talvez. Mas se a gente tomou, se o Estado tomou medidas hoje para contra o Covid, o que que. Por que ele não toma contra os carros, né? Por que ele não tira os carros das pessoas e salva 30 mil vidas nesse ano de 2021? É, cara, era só tirar o carro, né? E Todo vida importa, né? Se você começa a falar de números de vida e tal, eles tratam você como insensível. Então, pô, fala dos carros aí e tal. Não, o Covid é uma desgraça, cara. Não tem comparação realmente, cara. É uma catástrofe. O Bolsonaro falou merda no começo. E eu mesmo fiquei meio assustado. Ih, cacete. Será que vai, pega e morre e tchau? Tá ligado? Porque eu não sabia o que era. Agora, eu continuo sem saber o que é. Só que a galera resolveu tomar posição política, tá ligado? E tipo, sem base em nada. Exatamente. Por exemplo, no início eu me isolei também, tá ligado? Até porque eu sou grupo de risco também. Assim, Aí eu me posição isolei política que eu porque. falo, posição política, essa simplista, né, que a gente vem falando aí. Fala aí, Vini. Sim, sim. Sim, aí, como eu sou grupo de risco também, aí eu me isolei porque eu não tinha conhecimento de merda nenhuma do que estava acontecendo. Você só via a mídia falando das mortes e tal e tal. Só que depois chega um ponto que não tem como você fugir da realidade, do que você tá vendo ali É, ao seu cara. redor. E falando em questão de saúde mental, inclusive, essa questão de ver a realidade ao seu redor, do seu cotidiano, cara, é uma questão fundamental para a vivência, assim, do ponto de vista individual, psicológico, né, da saúde mental individual, cara. Porque uma vez que você já tem um problema tão imenso quanto a pandemia, você ficar se estressando o dia inteiro e prejudicando sua saúde mental, cara, levam a coisas mais catastróficas ainda, entendeu? Por quê? Porque tudo é sensacionalismo. E as pessoas não suportam esse tipo de coisa atualmente. Não suportam, cara. Aumentou drasticamente o número de suicídio infantil, cara, nessa quarentena. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a conviver com esse sensacionalismo, foram obrigadas a conviver com toda essa histeria, e não bastando o problema da pandemia, arrumaram outro problema, foram elas mesmas. A falta do contato com o outro, que talvez vai te dar esperança de viver mais um dia, que é o que a gente tanto precisa, sabe? A relação do eu-tu. E não tem mais isso, cara. Você tem que ficar em casa. Com a família que você, como as famílias hoje em dia são maioria desestruturada, muito provavelmente você nem se comunica com seus familiares, nem dá um abraço, você só fica no seu quarto. E aí aumentou drasticamente, cara, o suicídio infantil, não só o suicídio infantil, como o suicídio no geral mesmo. Por quê? Porque você é obrigado a fazer isso, a fazer coisas que você não suporta, e o que é mais violento ainda, você não foi ensinado a suportar esse tipo de coisa. Você só foi ensinado a ser a coisa mais bela do mundo, que vai ter uma oportunidade na vida e tal. E aí você vê que não é assim, né? E você não consegue enfrentar a si mesmo nessa quarentena. Isso que você faz, você se mata. E do ponto de E o. vista, pode, Não, não fala, continua. assim, e do ponto de vista de uma gravidade menor, assim,
não tocando tanto a questão do suicídio, mas o número de pessoas mais depressivas ainda, que ficaram mais depressivas ainda com essa quarentena, aumentou drasticamente, porque você não tem, mais uma vez, aquela relação de amizade, você tem uma solidão, você não tem, essas pessoas não conseguem viver uma certa solitude, elas precisam viver socialmente, embora muitas delas tentem ser antissociais, coisas do gênero. Elas precisam de um tratamento psicológico, que agora está com restrição também. Quer dizer, isso entra naquela discussão do quão subjetivo é o que são serviços essenciais, quão relativo é isso, individualmente falando, né? E todas essas coisas, cara. Você tem também a questão menos grave disso, que é uma pessoa com menos danos, né? Que não está nem uma depressão e tudo mais, mas está tendo sua saúde mental comprometida de alguma forma, tendo uma depressão não profunda, uma depressão com D minúsculo, vamos dizer assim, uma tristeza, né? Uma tristeza, está tendo uma tristeza profunda nesse sentido. E por quê? Porque ela só tá vendo morte, cara. Tudo ao redor dela é morte, porque ela não tá no cotidiano dela, entende? Não Você tem mais, não tem mais perspectiva, né, de a algo resposta além. a resposta tá na tua família, cara, da tua felicidade. Mas a mídia coloca a tua cabeça em um canto que você começa a acreditar piamente que você está dentro de uma coletividade imaginária, que você é aquilo ali e que aquilo ali está morrendo a cada dia, mais e mais. E você enlouquece, cara. Você fica louco, tá ligado? Em vez de você só ligar para a questão do seu cotidiano mesmo, sabe? Cara, as notícias, se esse caso começasse a se agravar mesmo, no teu contexto, na tua cidade, você vai ouvir notícias na tua cidade relevantes a esse caso. E aí você começa a responder essas notícias da forma devida. Não precisa você ficar vendo notícias de todo canto, cara. Isso é para todo o Brasil, entendeu? É a forma de lidar com isso, porque isso é um problemão. E você não precisa criar outro grande, cara. O vírus é uma coisa drástica. Você não precisa criar outro problema chamado psicopatologia. Fazer alguma, sabe, contrair uma tristeza, uma depressão profunda. Fundamentar isso na tua cabeça. Você não precisa fazer isso, cara. Sabe? Mas a mídia, ela não tá nem aí para isso. Para como as pessoas vão receber esse tipo de coisa. Não. A gente tá aqui o dia inteiro para vocês dando notícias sobre o Covid-19. Não se preocupe, a gente tá aqui o dia inteiro. E o povo se matando. Entendeu? É complicado, né? E também, cara, a questão do materialismo que tá na cabeça das pessoas hoje em dia. Sabe? Para as pessoas terem tanto desespero assim. Que é um assunto Sim, mais. Pode ir, pode ir. não, vai, fala. Assim, que é um assunto mais. Que as pessoas estão tão ligadas a essa vida e à finitude, sabe? Que, de fato, se você considerar um vírus, uma pandemia, é o desespero total. É o desespero. Principalmente com a mídia sensacionalista, as notícias e tudo mais. E a simplificação de tudo. Um simplismo impróprio de tudo. Sabe? Tudo isso, cara, vai minando pouco a pouco as pessoas que não, na perspectiva delas, elas não passam desse pedaço de matéria que está aqui mesmo. E aí, se esse pedaço de matéria acabar com um vírusinho que elas não conseguem nem ver, acabou, né? Então é interessante pensar nesse sentido da pandemia e no sentido de uma certa espiritualidade, entende? De uma noção do transcendente.
É um sintoma, né? É um sintoma. Isso é até muito importante, até para você não cair em qualquer falácia, em qualquer mentira da mídia, né? Sim. Essa noção da pandemia e da espiritualidade é muito importante, cara. E quem não acredita de fato, quem nega completamente o transcendente, cara, tem uma perspectiva de pensar na sua família, de pensar no seu local. Preserve a saúde mental da sua família. Entende? Isso é moralmente bom, isso é válido, isso é virtuoso, cara. Preserve sua família, preserve sei lá, o seu bairro da forma mais, assim, vendo as notícias quando elas chegarem perto de você. Não precisa você se ligar a uma coletividade imaginária e um tipo de coletivismo que está sendo danoso ao teu ser. Não precisa você fazer isso, cara. Você só está criando outro problema muito maior. E talvez, relativamente falando, isso possa vir a te matar mais facilmente do que o vírus. Como a gente está vendo aí acontecendo. São números reais, não tem o que discutir. Entende? Então, senhores, vocês acham que tá bom por aqui? Querem falar mais alguma coisa? Tem algum ponto a mais? Eu acho que a gente esgotou, assim, pelo menos superficialmente o assunto, pra gente não se contradizer, né? Que a gente sabe que o assunto é muito complexo, mas Exatamente. superficialmente a gente abordou aqui o assunto, esgotou o assunto. Ivaldo, Uma última pergunta. Impeachment do atual presidente Bolsonaro. O que vocês acham? É possível? cara, pelo que se mostrou até agora, eu acho que não, cara. Nas bases argumentativas que estão tentando propor, eu acho que não. Eu acho que pode rolar alguma coisa mais pra frente, né? Mas não sei. Eu também não acredito muito, porque, por exemplo, quando rolou lá na época da Dilma, você tinha todo um ambiente favorável, né, ao impeachment. Sim. E você tinha um argumento sólido ali até dentro ali do Congresso e tal. Você tem E coisas assim que dão, não sei se tu concorda com isso, mas você tem coisas que realmente podem fazer as pessoas pensarem nisso, né? Como um certo afastamento do Bolsonaro com o Centrão agora, que eles eram mais unidos, né? Tinham feito uma certa aliança e agora teve um certo afastamento no Congresso. não, assim, ele voltou, né, com uma parte, até nas últimas eleições da Câmara, Hum, ele, os caras que ele estava apoiando ganharam a eleição lá dentro. hum, Então você não tem esse clima de impeachment lá dentro. E sei. nem no ambiente fora, tá ligado? Então Mas eu foi real vejo. isso mesmo? Teve algum afastamento com Não, alguém do Centrão? antes teve. Antes teve. Ah, antes teve, né? E, É. porque antes era o Rodrigo Maia, né, na Ah, presidência. verdade, verdade. Aí, assim, só para fechar isso, é que para você ter um impeachment, você precisa de um ambiente favorável, a população tem que estar, pelo menos, querendo aquilo, e o Congresso ali tem que querer também, porque quem manda, em última análise, é os caras lá dentro. Porque, por exemplo, você tinha um ambiente favorável para o impeachment do Michel Temer. Ninguém gostava dele, lá, da população. É. Porém, o Congresso estava com ele, então não tem impeachment. E na questão do Bolsonaro, você não vê nem a população
nem o Congresso. Hoje, né? Hoje, falando hoje. Porque daqui a um mês, daqui a 2 meses, tudo pode mudar, né? Realmente, é uma coisa meio imprevisível, né? Se você pensar em futuro, mas no contexto atual do que foi apresentado atualmente, eu acho que não tem. Você tem até um certo desespero de alguns jornalistas, né? Eu vi um jornalista falando, citando impeachment do Bolsonaro porque ele tinha falado palavrão. Assim, isso pode significar alguma coisa, né? Uma certa falta de argumento. Não, não, os caras estão desesperados, tá ligado? Qualquer coisa, qualquer coisa. O próprio Ciro Gomes, em uma entrevista, ele falou que o objetivo deles é destruir o cara, destruir a imagem. Precisamos destruir o Bolsonaro, né? Assim, foi uma coisa assim, né? Eu não vi ele falando, mas eu vi a thumbnail de um Né? vídeo assim. Exatamente. Então, existe esse desespero, né? Dá pra perceber, claramente, cara. Essa mesma narrativa, né? Ela tá meio que cansando, eu sinto também. Toda essa narrativa do anti-bolsonarismo. Ela tá ficando meio cansada, sabe? E os caras estão indo mais tentando inventar outras coisas, tá ligado? Meio que, meio que aquela coisa de uma mentira se repetir 1000 vezes não tá dando, não tá virando verdade, tá ligado? Porque tem um outro lado, sabe? Exatamente. O Bolsonaro ele demorou para capitalizar politicamente em cima e criar essa binaridade ridícula, mas ele conseguiu por conta desses pequenos empreendedores, eu acho, principalmente, né? Ele foi em cima disso e ele capitalizou politicamente em cima disso aí, por conta das ações criminosas desses governadores, né? Em cima E aí ele se mantém aí nesse. A galera que discursa que é pró-bolsonarista, que estava meio que. Alguns intocados, outros envergonhados, estão começando a mostrar-se agora novamente. Não, exatamente. Quando você utiliza uma narrativa, né, por muito tempo e você não consegue Torná-la verdade, verdade entre aspas, tornar a né? verdade, ela se desgasta. A mesma coisa aconteceu quando diziam que ele era nazista, fascista. É. Hoje você Esse não era, tem ninguém. Hoje você não tem ninguém falando isso, tu por acha, tu exemplo. acha que estão cometendo o mesmo erro, então, de novo? Eu acredito, acredito. Tipo, colocando coisas contra ele que são tão, assim, baseadas nas. Porque o Bolsonaro, eu não sei se ele faz isso propositalmente, ele é genial, cara. Mas eu acho que não. Eu apostaria minha casa que não. Mas eu Eu acho também que acho que eu acho não. que é sem querer. Ele faz, cara, uns discursos que o que ele pensa sai de uma forma tão agressiva, tão chula, que os caras se concentram nisso aí para falar do que ele pensa realmente, das opiniões gerais dele, tá ligado? E sempre foi assim, cara, a carreira política inteira dele. E, tipo, o apoiador do Bolsonaro é o cara que vê o Bolsonaro como um todo. E aí ele se sente red pilado, tá ligado? Não, ele não é homofóbico, ele não é nazista. E aí o fato de. Olha como a democracia é uma desgraça, é uma coisa podre. O fato do cara não ser racista, não ser homofóbico, ser contra bandido. Olha que coisa sensacional, né? Uma virtude, nossa, poucos homens têm, né? Ser contra bandido. Todo mundo é a favor do bandido. E esses fatos aí do cara, não, nossa, ele não é racista, ele não é homofóbico, ele não é fascista. Pronto, é suficiente, cara. O cara foi eleito. Por quê? Porque o outro lado só tinha esse discurso. E no momento que esse discurso é negado pela realidade, quem é que capitaliza politicamente com isso? É o Bolsonaro, né? É a turma dele. E aí, Exatamente. e aí eu Isso acho que eu fica concordo contigo muito. também, cara. Isso está se repetindo, meio que se repetindo de novo.
E isso explica muito o crescimento dele, né? Sim, porque você vê, apesar disso tudo, cara, se vocês acompanham a mídia, o que a mídia fala dele, o que a galera na rede social, principalmente a juventude, fala dele, e vocês veem as pesquisas, que em alguns cenários ainda existe impacto técnico, como eu falei, mas comparando com a maioria, ele está à frente, e não adianta dizer que é porque ele está no governo, tá ligado? Ah, não, porque ele está com uma máquina. Que máquina? Ele está fazendo o que com a máquina? É, exatamente. Tá ligado? Ah, ele tá dando dinheiro para empresário, tudo, tá mesmo. Tá mesmo, mas o que é que quem são esses empresários na fila das pesquisas? Não, por exemplo, você pega a história da campanha em 2018. Que máquina o cara tinha Não tinha em nada, comparação aos outros, né? não tinha nada. Agora ele tem, né? Tá todo mundo luxando, né? Porque a gente sabe, a política é assim. É, Os fios deles é tudo luxento aí agora. Mas, no geral, o cara tá, para concluir, o cara tá capitalizando politicamente em cima disso, né? Então, no sentido, tipo, de política, tudo, porque precisa de um ambiente político, né? Então, por isso que Vinícius, a gente está comentando isso. Precisa de um ambiente político desfavorável a você, para você ser impeachmentado, cara. Precisa disso. Impeachado. Eu não sei como é que se fala o verbo. Mas, para você sofrer o impedimento, né? Precisa, cara, desse ambiente político, querendo ou não. Reforça esse tipo de coisa. Os políticos vão querer capitalizar em cima disso e eles só aceitam negar tipo alguém com poder como o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem poder, ele tem capital político. Os caras só aceitam negar um cara como o Bolsonaro, fazer o impeachment em um cara como o Bolsonaro, os parasitas do Congresso e tudo mais. Acho que eles só aceitam isso se o Bolsonaro tiver com uma grande impopularidade, pelo menos aparente, tipo com manifestações contra o Bolsonaro, coisa do gênero, né? Que foi uma coisa que também tentaram fazer. Também tentaram fazer. Naquela época lá dos juntaram aquelas torcidas organizadas lá, aquela coisa orquestrada pra cacete. Falando da, sim, sim. da democracia contra o fascismo, né? E aí botavam que eram a favor da República Democrática do Brasil, mas eram anarquistas também. Nos Estados Unidos também, né? Sim, nos Estados Unidos também. Mesma coisa, foi quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Foi um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tentaram fazer isso. Muito provavelmente foi financiado, né? Essa palhaçada toda. Bateram em gente no meio da rua. Gente que não tinha nada a ver com nada. Só porque tava com a camisa verde e amarela. O cara apanhou lá. Covardemente. Soltaram os cachorros, né? Soltaram os pitbull. Para tentar fazer isso. Viram que não poderiam, eu acho, manter isso por conta de uma certa contradição, né? E de tipo ser a favor do isolamento social e ao mesmo tempo fazer essas aglomerações e o cacete, ridiculamente lá usando máscara, né? Um monte de cara junto e o cacete usando máscara, coisa ridícula, e manifestações pró-democráticas, né? Tal. E a do Bolsonaro, a mídia já falava, não, manifestações pró-intervenção militar, Pior ainda, antidemocráticas. Uma antidemocráticas. manifestação antidemocrática. Se isso tem Exatamente. sentido, Era, se demo, isso tem, era se isso democ, tem sentido, democracia contra, sei lá, velho. Contra nada, né? É democracia contra uma antidemocracia que esses caras inventaram. Mano. Que só existe em uma turma mais doidona do Bolsonaro, tá ligado? Que não tem poder nenhum, na verdade. sim, outra, outro ponto aqui colocando é
você percebe com a eleição do Biden uma diminuição das críticas, né, aos Estados Unidos também. Todos os problemas dos Estados Unidos, cara, estão acabando, cara. E hoje lá tá tendo uma crise gravíssima de imigração, cara, da fronteira ali com o México. Eu tava vendo umas fotos hoje das crianças lá naquelas jaulas. Mas ninguém fala sobre isso, né, cara? Ninguém fala do ataque do Biden. Ninguém faz uma investigação mais a sério ao ataque do Biden à Síria. Primeiro só, hein? Só o primeiro. Exatamente. E isso em poucos meses. Já deu aval já pra jogar as bombinhas lá. Mas era... E ninguém faz... Tipo, era criminoso, tal. E ninguém faz tipo, beleza, quem morreu? Exatamente. E pior ainda, o cara tá visivelmente doente, cara. O Joe Biden. Não sei se vocês viram o que ele falou lá O do Joe Biden? Putin. Sim. Tu doente, tipo, enfermo mesmo? Mental. Sim. Eu vi o vídeo Sei. do Putin respondendo ao que o Biden falou. Ele é a Dilma, velho. Só que é a Dilma homem, Exatamente. tá ligado? Aí ele quer... E presidente dos Estados Unidos, né? Não é presidente do Brasil. Aí quer tretar, quer fazer... E assim, os próprios democratas já divergiram dele já em várias opiniões, assim, o que a gente já sabia, né? Que ele usou aquela mulher lá, vice-presidente, como fantoche para criar alguma vantagem política para ele. Que é uma das coisas mais racistas que eu já vi, inclusive, você fazer esse tipo de coisa. É um cara doido, ele é doido. Todo mundo sabe disso desde o tempo dele no Congresso. Tentam falar de história de vida. O cara sempre foi doido, sempre foi meio burro. No debate presidencial ele ficou perdido cedo, você sabe, com o Trump. E ele começou a só acusar o Trump, falar um monte de coisa do Trump, tá ligado? Ficar acusando. E realmente era a estratégia mais convincente para ele, porque se ele fosse tratar o Trump como um adversário de debate, o Trump ia montar em cima dele completamente, né? Mas mesmo assim o Trump saiu com alguma vantagem. Aí o cara ganhou, o cara tá fazendo um monte de coisa, e cara, a Globo, se você vê a Globo, é uma babação para esse cara, mano. E não só a Globo, todo mundo, é como se os Estados Unidos não tivesse mais problema, cara. Trocou o presidente, pronto, acabou a pandemia, acabou a crise de imigração, acabou tudo, cara. Acabou os ataques, todos os ataques que os Estados Unidos faz, todas as guerras nas quais os Estados Unidos é envolvido, tudo acabou, cara. Virou um paraíso. A questão da pobreza norte-americana, que vai acabar com a pobreza? Investindo de uma forma trilionária na sociedade. Beleza, esse dinheiro veio de onde? Você pega uma crítica austríaca a esse tipo de coisa, você sabe que quem paga é a população, no final. E você só está colocando isso mais para frente. E você sabe também que é uma bola de neve, né? E na verdade nem precisa de uma crítica austríaca, sinceramente, cara. Qualquer economista, sei lá, honesto, sabe que vai dar alguma desgraça esse negócio. 1 trilhão, cara. 1 trilhão e quase 2 trilhões. Não tem como, cara. Isso não dá alguma desgraça, cara. Beleza, é inflação. Quanto vai para onde aí exatamente a inflação? Sabe? Quais são as medidas? Esse dinheiro tá vindo de onde? Cara, não tá vindo de canto nenhum, isso é óbvio. Se tá vindo com algum lastro peba, do mesma forma vai ser cobrado através de impostos. Senão vai
ser cobrado através de informação, que não tem muita diferença prática de um imposto. Entendeu? E quem é que sofre mais com isso? O pobre. Isso, inclusive, que é uma narrativa da esquerda e da Globo e dos Caceta 4, isso é o que mais aumenta a desigualdade, cara. Porque os ricos, eles blindam-se disso muito facilmente, principalmente os mega bilionários e os milionários que existem nos Estados Unidos. Esses caras, dane-se, eles vão viajar, vão para outro canto, vão continuar com os empreendimentos dele de alguma outra forma, vão continuar se protegendo. Nos Estados Unidos mesmo, eles conseguem tocar a vida lá, mesmo na pandemia e tal, não sei o quê. Ah, não, mas o vírus não vê cara, o vírus não vê diferença econômica. Ah, cara, vê o tempo que o vírus levou para chegar nesses caras milionáriosão pra cacete. Qual o tempo que o vírus levou para chegar nesses caras, para matar 1, 2, 3, 4, 100? Então começou a morrer agora, cara. É uma desigualdade completa, cara. E fomentada por esse tipo de política. Entendeu? Não existe mágica na economia. Ah, cheguei agora, vou salvar o mundo. Nossa, beleza, cara. O Trump não podia fazer isso, não, né? Ele não ia, se fosse tão fácil assim, ele não ia capitalizar politicamente em cima disso, não, né? Se fosse tão fácil. Tipo, basta uma pulgazinha atrás da orelha, cara, para você ir investigar mais sobre. Mas não, você acha melhor acreditar que o Trumpzinho era do mal, era malvado e o Biden agora é do bem, tá tudo certo. E aí os brasileiros ficam dizendo, não, olha só, cara, sabe o que os Estados Unidos fez? Trocaram o presidente. Hashtag lacrei. Ah, velho. Sabe? Não querem resolver o problema, cara. É tudo vaidade. Isso no fundo é vaidade. Não é amor pela verdade, é vaidade. Exatamente. Outra, outra, outra notícia também é que o Trump vai criar a sua rede social própria. Sim, isso aí eu tinha visto também. É, ele com certeza ele vai conseguir fazer muito barulho, né, cara? Não só ele, como a galera de. Acho que da maioria dos segmentos vai colar lá. Não é exatamente. Eu não sei se vai ser liberado geral, assim. Não dá para saber, mas pelo menos o que você vai ter é uma cautela das outras redes, né, dominantes, por exemplo, o Twitter, de sair excluindo as pessoas por qualquer opinião. Porque aí você perde clientes, né? Você perde É, pessoas ali na rede social, ou seja, você perde dinheiro. é. Eu não sei como isso vai funcionar, cara, essa disputa aí. Mas eu acho que eles vão ter que ficar muito mais atentos agora, cara. Porque, assim, o Trump é peixe grande, tá ligado? É outro nível. É um nível diferente. Uma coisa que eu queria perguntar a tua opinião, Vinícius. Não sei se Valdo tem alguma informação também nesse sentido. Mas o que é que vocês acham dessa nova direita, hein? New Right do Brasil? Esse pessoal que tá se afastando do Bolsonaro, hein, cara? A minha Pra- opinião é que a minha opinião é que não tem muita coisa a ver com a direita. Por exemplo, você pega o guru do MBL, que é o não sei o que lá, Ayan. O cara ontem, parece, ou foi essa semana, declarou voto no Lula já, tá ligado? Nossa. Aí então, tipo, não tem nenhum um disfarce assim e tal. Aí você pega, por exemplo, o Mamãe Falei lá, que. Se fosse um ANCAP, eu ainda dizia, ah, beleza. Ele só tá Não, zoando. Mas é um cara que é. acredita, né? Não, é um cara que acredita piamente e que se diz liberal. É, que vai. Vota que muda e vota no Lula. Esse é o ponto. Menos pior, menos pior. É, Aí, por exemplo, você pega um cara como Mamãe Falei que tava indo nas festas clandestinas e denunciando lá os caras lá. Um cara que se diz liberal também. pois é, cara. Pois é. Então, pra mim, isso
não vejo isso como direita ou como alguém que defenda minimamente a liberdade ali. É mais oportunismo, na minha opinião. E uma ilusão da eficiência dos serviços públicos também, porque essa ilusão na eficiência do serviço público é o que fomenta a questão da anticorrupção, tá ligado? E essa anticorrupção foi um dos motivos para essa direita se afastar do governo Bolsonaro. Quando você e criticar, sei lá, Olavo de Carvalho por conta dos filhos do Bolsonaro, né, tá ligado? Sim, sim. E aí, tipo, criticam o Olavo de Carvalho e tal, porque o Nando Moura mesmo, né, fala do Olavo, o cara tá com seus princípios, cara. Seus princípios foram alterados, eu não sei, não reconheci mais o Olavo. Quando, na verdade, ele não conhecia o Olavo. Se ele acha que o Olavo mudou, tá ligado? O Olavo tá exatamente igual, maluco. Tu acha que o Olavo de Carvalho, que tem a porra de uma teoria geopolítica, da qual alguns pontos sobre ela eu tenho dúvida, mas tem a porra de uma teoria geopolítica que ele debateu de forma sensacional com Alexandre Dugin e ele sabe da importância que tem o Bolsonaro tá lá. Então acho que ele vai ligar se tem um negócio global, geopolítico a considerar. Tu acha que ele vai ligar para um Carluxo? Meu amigo, pô. E até um crime de corrupção rachadinha lá. Um bagulho. Nossa, velho. É a direita sabonete mesmo, né? Não, é porque Johnson a Johnson. a galera não tem o senso de. Não é based, né? Tem a galera que é based. Não, pô, é o Olavo, mínimo de tem a galera que não é proporção, based. tá ligado? O mínimo de Não, proporcionalidade. realmente, é um mínimo de proporcionalidade. Cara. Os caras querem manter um purismo e, pô, nossa, eu vou viver aqui no meu purismo e agora eles estão nada, né? Não tem nenhum representante. Então, Que é vamos um lá. purismo merda. É um purismo ridículo, né, cara? É um purismo ridículo. Anticorrupção. Nossa, coisa brega, viu, mano? É, coisa brega, viu? Não, é o que Olavo fala muito na questão de você colocar esses ideais vagos, né? Acima de tudo. Quando esses ideais, pro próprio Olavo, para ele, claramente, na consideração política que ele tem do mundo, esses ideais são corolários de questões muito mais importantes no sentido nacional e global. Entende? Exatamente. Ivaldo? Respondendo a Olha, sua pergunta sobre a nova direita, eu tenho uma crítica, né? Porque, na verdade, eles ainda nem se formaram, nem se consolidaram. Isso, exatamente. Não se consolidaram como direita de verdade, né? Eles nem se tornaram conservadores de verdade. Eles nem sabem o que é ser um conservador. Os caras nunca leram a obra do Roger Scruton lá, né? Quando eles... Talvez leram, né? Alguns, né? Mas... Não, entre ler e aplicar é que é o negócio. Exato. Os caras não são conservadores no sentido literal. Eles não aprenderam as bases. É só a minha crítica, né? Eles são formados, por exemplo, pelo Brasil Paralelo. É alguma coisa, né? Ser formado pelo Brasil Paralelo. Não, se fosse pelo Brasil Paralelo, ainda tava bom, tá ligado? Porque a galera do Brasil Paralelo, ela tem conexão com o Olavo. Não, eles fazem um bom trabalho, mas a questão é que isso não é o suficiente, né? Não é só ir assistir o Brasil Paralelo. Já é alguma coisa, né? Claro. Mudou, né? Com certeza o Brasil Paralelo foi uma diferença imensa no Brasil. Mas o que eu tenho a dizer sobre a nova direita é que eles têm que ir para as bases dele, né? Saberem o que eles são. É um grande diferencial, né? Acho que o diferencial maior é a questão geopolítica mesmo.
Não, exatamente. Se você comparar o Olavo a eles, pronto, aí você vê onde está o erro deles, tá ligado? O que eles não leram, de fato, e precisavam ler, era o debate do Olavo com o Dugin. E antes disso, a teoria do Olavo, que já estava exposta. Só que, por exemplo, quando você olha o MBL, por exemplo, eles têm total desprezo com o Olavo. Tipo, o cara não é nada, tá ligado? Tipo, quem são os caras do MBL, cara? Tipo, com aqueles argumentos iguais dos caras da Da esquerda. esquerda, cara. Nossa. E falando, repetindo isso dia após dia, tá ligado? Esses caras são intelectualmente muito desonestos, cara. Eu vi um vídeo de um cara agora falando sobre o Hans Hermann Hoppe, falando sobre o livro Democracia, o Deus Falhou, do Hoppe. Ele não leu o livro, cara. O tal do Renan. Ele não leu o livro. E falando lá umas coisas nada a ver, cara. Sobre a crítica, uma negação, algumas considerações que o Hoppe não faz. Espantalho do Hoppe, tá ligado? Mas parece que o que importa para esses caras é política só. Assim, Não, é é questão da propaganda, né? Exatamente, é aquele argumento politizado com, com uma retórica por trás ali de um. Só engana besta realmente, porque eles nem se preparam para fazer esse tipo de coisa. Nem se preparam. É Exatamente. visível. Eles só querem falar. Que é uma coisa, do ponto de vista estratégico, é uma coisa que pode funcionar, tá ligado? Mas tem um risco, você pode ser humilhado. Porque você não É, sabe o que tá falando. por exemplo, é o que acontece quando um esquerdista vai debater com alguém de direita ou algum libertário. Não porque alguns esquerdistas não tenham capacidade de manter um debate de alto nível, mas porque eles não conhecem. E não só não conhecem, porque tudo bem não conhecer, mas não conhecem e tomam uma coisa que eles ouviram de um terceiro ou que eles criaram por si mesmos como o que é sei lá, qualquer coisa que esses caras combatam aí, sei lá, Deus, sei lá, ou anarcocapitalismo, ou liberalismo clássico. O que é que esses caras sabem sobre liberalismo clássico? Sobre Mises, Hayek? Nada. Talvez saibam alguma coisinha do Hayek de orelhada. Sempre é assim, cara. Nada novo debaixo do sol, tá ligado? O Daniel Miorim, da Universidade Libertária, foi debater com um cara que é desses caras metido a divulgadorzinho científico, tá? Nossa, eu amo a ciência, love ciência. Que é professor de geografia, eu acho. Eu assisti lá o debate num canal chamado Blablalogia. E o cara não sabia nada, cara. O Meurim, foi uma explanação do Meurim de o que é anarcocapitalismo. Isso foi o debate. O cara não sabia nada. O cara não sabia nem contra-argumentar. Se você vê o debate duas vezes, você sabe que ele não está falando com o Meurim. Se é que você me entende. Tá ligado? Não há uma conversa, porque não há conexão ali. Ou seja, os caras não sabem com o que é que estão divergindo, entendeu? A mesma coisa acontece em um debate que eu vi há muito tempo com um cara chamado Flávio Morgenstern, que eu acho que é discípulo do Olavo, não tenho certeza, e outro cara chamado, não sei, não me lembro o nome, mas era um professor esquerdista e tal. Ele não tinha a mínima ideia do que o Flávio Morgenstern era, esse cara que eu acho que é aluno do Olavo. E eles foram debatendo e esse Flávio teve uma vantagem muito grande nesse debate, por conta disso, desconhecimento, né? Prepotência, preconceito, entende? É aquela coisa da bolha. Sim, sim.
E não é só uma bolha de convívio, né? É uma bolha de discussão mesmo. O intelectual. É uma bolha intelectual, exatamente. Você não se abre o suficiente para outros indivíduos. Por exemplo, aquele Henri Bugalho, assim, para o que outros indivíduos pensam que é diferente de você, porque está muito distante da sua realidade, e no fundo, cara, é porque você não quer se esforçar, tá ligado? Você tem medo da verdade, do que possa ser a verdade. Você não quer considerar o maior número de hipóteses, você não quer tentar afirmar nada de maneira intelectualmente honesta, contrariamente a determinada teoria, porque para fazer isso você precisa entender a teoria primeiro. Aí você tem o Henri Bugalho pegando um livro Democracia, o Deus Falho, do Hans-Hermann Hoppe, falando lá de trechos isolados onde o Hoppe estava falando de como a sociedade, com certeza, baseada em dados austríacos, que o Henri Bugalho não conhece, pode ter uma questão de relação muito melhor, muito mais pacífica, com a divisão em grupos, quando você quiser dividir-se em grupos, quando você quiser relacionar-se com outra pessoa apenas se for algo, uma questão monetária e tudo mais. É uma argumentação ali realista, considerando todos os escopos do indivíduo, considerando que o indivíduo não é uma dádiva, uma coisa, nossa, uma dádiva democrática moderna, né? Nossa, que o indivíduo é maravilhoso e tudo mais. Vamos juntar todo mundo, botar no mesmo balaio e tal, vai dar certo. Entende? Etnias diferentes e tudo mais. Nossa, multiculturalismo, nossa, que legal. Essa utopia moderna. O Hoppe dá um antídoto para isso, realista, procurando paz, ele procura paz ali. O que o Hoppe está falando ali é sendo realista e buscando a paz, um método para a paz. Aí o cara entende o quê? De conflito. Aí o cara entende o quê? Nossa, cara preconceituoso. Tudo que ele está defendendo aqui é, você só pode considerar o outro. O outro se resume ao dinheiro. Ele fala que essa é a conclusão do Hoppe. Onde está isso no livro, cara? O cara cita um exemplo ali de uma coisa que é possível se for algo voluntário e que visa manter a paz. Aí o cara está dizendo, não, olha só, tudo no indivíduo, o indivíduo se resume ao dinheiro. É isso que o Hoppe está falando. Cara, isso é uma desonestidade intelectual, cara. Enorme. E ele conclui, no final do vídeo, esse que é o pseudo-filósofo dos esquerdinhas. Um dos, né? Ele conclui que, olha, posto isso aqui, não é nem interessante você ir atrás do anarcocapitalismo. Com aquela voz dele, o anarcocapitalismo. Não é nem interessante você ir atrás do anarcocapitalismo. Porque isso aqui já não é. Não é literatura interessante. Nem todas as literaturas são interessantes. Tá ligado? E ele tem muitos seguidores, cara. E a premissa dele é passar informações. Olha o serviço, né? Que ele tá fazendo. Se você não for um ANCAP, cara, você se indigna com isso. Não, exatamente. Se você for honesto, né? Porque isso é abaixo do ridículo. É abaixo do debate. Entendeu? Então, mas acho que a gente já fugiu um pouco do foco agora, da questão da quarentena. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou... Não, eu acho que por hoje a gente pode encerrar Sim, e voltar no próximo podcast. ok. Por mim, tudo bem. Sempre planejado nossos podcasts, né? Sim, exatamente. É importante planejamento. Precede o podcast aí, porque senão fica um negócio meio perdido, né? A gente tem que começar a se organizar mais e tal. Exatamente. Pois é, meus filhos. Pois uma boa noite aí a todo mundo. E
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, galera. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like, deixa aí ativa o sininho, deixa aí algum comentário, Comentem, engajem. engajem aí. Valeu. Valeu, até a próxima.